Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que se encontra aqui no Santuário Pai das Misericórdias, mas você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, a liturgia dessa festa da exaltação da Santa Cruz coloca duas realidades diante de nós: a vida e a morte. A morte e a vida. A primeira leitura nos traz esse relato estarrecedor e que precisa chamar a nossa atenção do livro dos Números. Um povo ingrato diante da divina providência, daquilo que Deus havia realizado na sua história. Um povo que com milagres, sinais e prodígios foi tirado da escravidão do Egito, da opressão que sofria, e levado por Deus, sendo encaminhado para uma terra prometida, e começa a reclamar, a murmurar, a questionar a Deus. Um povo que questiona não só a ação de Deus, mas questiona também a ação da autoridade que Deus colocou, que Deus deu a Moisés. E o que essa murmuração, o que essa perda de visão da ação de Deus, da divina providência, produz na vida desse povo? Morte. Aqui no livro dos Números, é uma morte física, porque Deus envia a serpente para ferir esse povo de morte, para ver se aquele povo se despertava e se arrependia da atitude ingrata de reclamar de Deus e de murmurar contra a autoridade que Deus tinha dado para conduzi-los à terra prometida. E isso precisa nos alertar, porque da mesma maneira que esse povo do Antigo Testamento é um povo ingrato, existe também dentro do nosso coração, de novo povo de Deus, ingratidão. Existe dentro do nosso coração, nós que somos o novo povo de Deus, esse risco de nós fixarmos os nossos olhares nas coisas negativas e começarmos a reclamar de Deus, reclamar das autoridades constituídas que Deus colocou à nossa frente e murmurar. E a murmuração aqui no livro dos Números está bem claro que ela provoca, ela gera morte. Hoje Deus não vai enviar serpentes para nos picar, para nos ferir, porque também Ele deu o grande sinal da vida para eles, para que eles olhassem para a serpente de bronze e ficassem curados, e não morressem aqueles que fossem picados pelas serpentes. Mas Deus nos dá um alerta, porque a murmuração, meus irmãos, a murmuração, minhas irmãs, vocês que estão nos visitando, você que é a família Canção Nova conosco, nós que somos membros da comunidade, você que é colaborador, a murmuração ela gera a morte espiritual, o esfriamento, o esvaziamento da nossa vida com Deus. E nós precisamos estar muito atentos a isso. O nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, diz que a murmuração é a fagulha do inferno. E realmente, hoje nós temos que estar atentos, porque essa murmuração, que pode nos levar a uma reclamação contra Deus e um não reconhecimento da divina providência, da ação de Deus na nossa vida, mas também uma murmuração e uma reclamação diante daqueles que estão à nossa frente, pode nos levar a um esvaziamento tão profundo, ao ponto de uma morte espiritual, que é muito mais grave e pior do que uma morte física, como aqueles homens e mulheres no Antigo Testamento experimentaram. O Papa Bento XVI, ele vai dizer o seguinte: quando o homem começa a ver e a viver a partir de Deus, quando ele se encontra na comunidade caminhando com Jesus, então ele vive com base nos novos critérios, e já se torna presente algo do escatom, do que ainda há de vir, do céu, da experiência final. E qual foi
o sentido que Deus tocou e mandou com que o homem se utilizasse para ele ser curado. Deus mandou que o homem olhasse, veja, para a serpente de bronze. Mandou que o homem olhasse, porque o que estava estragado neles? A visão. Eles tinham a visão estragada. Eles olhavam para situações e murmuravam. Eles olhavam para situações e acusavam a Deus. Eles olhavam, no entanto, que quando eles percebem a grande desgraça que havia se abatido sobre eles, eles vão até Moisés e veja como que eles reconhecem. Eles falam para Moisés: olha só, pecamos falando contra o Senhor e contra ti, contra a autoridade que Deus tinha colocado à frente deles. Pecamos contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Hoje nós precisamos, no dia da exaltação da Santa Cruz, diante daquilo que o Santo Padre vai dizer, que quando nós começamos a caminhar com Deus, a nossa visão muda, os valores, os critérios também. Nós precisamos, ao olhar para a Santa Cruz, porque a serpente de bronze é uma prefiguração dessa cruz, nós experimentarmos o grande antídoto que Deus nos dá. Nós experimentarmos, olhando para a Santa Cruz, no dia da exaltação da Santa Cruz, aquilo que é verdadeiramente o olhar que nós temos que ter. O olhar na divina misericórdia, na força da providência de Deus. O olhar para a cruz, que é o remédio, a resposta para essa tendência que nós temos, a reclamação, a murmuração, ao questionamento, até mesmo contra Deus e contra as pessoas, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que nós fazemos. Às vezes a nossa vida vai ficando amarga e sem sentido, a nossa vida de cristãos, de batizados, a nossa vida de consagrados, porque o nosso olhar está estragado, e é a cruz que vai purificar a nossa visão. A cruz é o colírio, é o remédio, é o antídoto. Por quê? Olhar para a cruz é ver exatamente como Deus enxerga a humanidade estragada. Deus olha a humanidade estragada com amor. Olha a maneira com que Deus traz a cura para os pecados, dando o seu Filho único para morrer numa cruz. Como nós escutamos hoje, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O remédio é esse, é o olhar para a atitude de amor e olhar com os olhos de Deus, como indica o Santo Padre. O homem começa a ver as coisas a partir de Deus. Será como que Deus vê você, cristão? Será como que Deus nos vê, nós batizados, nós consagrados? Deus nos vê com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de esperança, e esse precisa ser o nosso olhar. Nós sabemos muito bem da história, de tudo aquilo que Deus tem construído conosco, principalmente aqui na Canção Nova, nós que hoje celebramos esse primeiro ano, quando a cruz foi colocada no alto do santuário, e é o lugar mais alto de Cachoeira Paulista. E para nós, consagrados da Canção Nova, nós temos que ver esse grande sinal, porque foi tentado colocar essa cruz muitas vezes, mas foi no dia da exaltação da Santa Cruz que Deus quis que ela estivesse no lugar mais alto, exatamente para que o nosso olhar estivesse sobre ela. E em qualquer lugar que nós estivermos nessa chácara, passando pela Dutra, na cidade, nós vemos o sinal da cruz, e nós vemos o sinal da nossa salvação. Se nós tirarmos o olhar da cruz e tirarmos a visão de Deus do nosso olhar, nós vamos perecer na murmuração, nós vamos nos destruir, nós vamos perder a graça que Deus tem para nós. Deus está falando conosco, Deus está falando com você que veio passar na Canção Nova nessa sexta-feira. Como você tem olhado a sua vida, seu casamento, a sua família?
nós consagrados, a nossa consagração, a nossa comunidade, o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, você que é colaborador aqui conosco, porque hoje Ele está chamando a nossa atenção. Se nós quisermos a vida eterna, porque o Evangelho vai falar da vida eterna, que Jesus veio para trazer a vida eterna, nós temos que permitir que esse remédio seja colocado na nossa visão e no nosso coração. E o remédio é a cruz, o remédio é o amor de Deus. Hoje é um dia de revisão de vida para nós. Como nós temos caminhado, como nós temos enxergado as coisas, e o que tem brotado do nosso coração, e o que tem brotado das nossas palavras, é o louvor por esse amor incondicional de Deus, ou é a reclamação diante de tudo aquilo que muitas vezes se apresenta diante de nós, e nós não conseguimos passar pelo filtro da cruz, não conseguimos passar pela experiência do discipulado verdadeiro, porque quem quer vir em meu seguimento, Jesus não está prometendo para aqueles que o seguirem os aplausos, o reconhecimento, a prosperidade. Jesus diz: quem quer vir em meu seguimento, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e segue. Às vezes nós estamos muito acomodados, e hoje Deus quer nos tirar desse comodismo. Feche um pouquinho os seus olhos e permita que essa palavra atinja o seu coração. Permita que o remédio agora seja colocado no seu olhar. Meu Deus, nós precisamos que o nosso olhar seja purificado para que nós enxerguemos com o seu olhar. Vá pedindo isso para Deus agora, nesse momento. Senhor, purifica o meu olhar com essa visão da cruz. Nesse dia da exaltação da Santa Cruz, é a exaltação do seu amor. A palavra diz que o Senhor foi com silêncio, silenciosamente, como um cordeiro manso no Calvário, sem reclamar, sem murmurar, porque o Senhor sabia qual era a sua missão. O Senhor sabia, Jesus, qual era o plano do Pai, que era um plano de salvação. Hoje nos liberta nós cristãos dessa visão negativa, liberta nós consagrados da visão negativa diante da nossa vocação, diante do nosso trabalho, da nossa comunidade. Liberta cada um de nós, Senhor, que muitas vezes temos sido atingidos por essa serpente de morte, de destruição, que hoje, Senhor, recebe esse nome de murmuração, e que vai minando a nossa vocação, vai desanimando cada um de nós na nossa caminhada, vai gerando em nós reações, Senhor Deus, que são obras do seu inimigo, e é a sua cruz que vence o diabo. E eu te peço hoje, Senhor, a começar de mim, a partir de mim, teu sacerdote, peço pelos meus irmãos sacerdotes que aqui estão, pelo diácono, pelos consagrados, as consagradas da Canção Nova, aqueles que aqui estão, Senhor, os que são nossos colaboradores, a família Canção Nova que está aqui, representada nos sócios, nesses fiéis que vêm até a Canção Nova beber dessa fonte de vida e não de morte. A Canção Nova é fonte de vida, Senhor, e não de morte. A começar de nós consagrados, nós precisamos experimentar essa vida que existe aqui dentro e que tem sido vida para tantas pessoas. Realiza essa obra, esse antídoto na nossa vida, na nossa visão, para que, vendo com os olhos de Jesus e caminhando na comunidade daqueles que te seguem, Jesus, nós experimentemos essa graça. Solta a sua voz na linguagem do Espírito, e que nessa hora aconteça uma grande libertação na nossa vida, na nossa comunidade, na vida de todos os cristãos, de todas as cristãs, na vida do povo católico. Solta a sua voz na linguagem do Espírito, e é a hora da nossa reação. A Santa Cruz está no mais alto, e quem está exaltado é o Cristo que morreu por nós. Que nesta manhã, Senhor, de sexta-feira, uma grande libertação, que as serpentes sejam expulsas, mortas no nosso meio, na nossa casa, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas partilhas, nas nossas conversas, na nossa família, na nossa comunidade, seja ela paroquial, mas na nossa comunidade Canção Nova. E eu invoco a presença da Santíssima Virgem Maria, a Virgem das Dores,
esmaga a Virgem Maria, a cabeça da serpente, para que nós nos levantemos como um povo de louvor, um povo de sacrifício, um povo que assume a sua cruz, a sua medida no caminho da salvação, para nós sermos, Senhor, aquilo que verdadeiramente o Senhor quer que nós sejamos, o povo que experimenta a vida eterna, o povo que experimenta a salvação que o Senhor veio trazer. E comece agora a agradecer ao Senhor, agradecer ao Senhor pela cruz, a sua cruz, mas a cruz dele, que está no mais alto desse santuário, mas que hoje a igreja coloca o nosso olhar sobre ela. Agradeça a Deus pelo dom de ser cristão, pelo dom do seu batismo. Agradeça a Deus pela sua consagração, pela canção nova, por aqueles que Deus deu como nossas autoridades. Agradeça, é a hora de vencer a tentação do diabo, para que a cruz do Senhor, estando no mais alto, seja esse antídoto, esse colírio, esse remédio que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pela sua cruz, pela sua entrega, pela sua salvação. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos, glorificamos, Senhor, a sua presença no santo madeiro, mas nós exaltamos a sua cruz, também exaltando a nossa cruz de cada dia. Nós queremos a vida eterna e vamos chegar nela, Senhor, assumindo o nosso papel e a nossa missão. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. A ti o louvor, a honra, a glória para sempre. Amém. E eu quero terminar com um trechinho da homilia de Santo André de Creta, que hoje está no ofício das leituras que nós rezamos. Celebramos a festa da cruz. Por ela, as trevas são repelidas e volta a luz. Que a luz volte ao nosso coração, à nossa vida. Celebramos a festa da cruz e junto com o crucificado nós somos levados para o alto, para que, abandonando a terra com o pecado, obtenhamos os céus. A posse da cruz é tão grande e tão imenso o valor que seu possuidor possui um tesouro. Diga para quem está do seu lado: você possui um grande tesouro, a cruz de Cristo. E vamos aplaudir a cruz do Senhor nessa hora, reconhecendo toda a dádiva que Ele nos concede nesse dia, reconhecendo toda a obra que Ele realiza em nós nesse dia.